Está vivendo num processo da história humana que foi o que Jesus disse, e para mim essa é uma das palavras de Jesus mais contundentemente viscerais em relação ao entendimento do significado da sociedade humana e da escatologia da sociedade humana, é dizer, por se multiplicar a iniquidade, o narcisismo, a gente começou aí a maldade, o autocentrismo, todas essas coisas, não enxergar o outro, só a mim mesmo, eu quero até me amar no outro, o tesão que eu sinto pelo outro é o tesão, meu autotesão, é a minha masturbação pessoal projetada para o outro. Quanto mais o amor se esfria, quanto mais a iniquidade cresce, quanto mais a injustiça aumenta, quanto mais os fossos se agravam entre nós, como a gente já falou diversas vezes aqui, mais o amor vai se esfriando, a gente vai naturalizando a indiferença, a perversidade, a gente vai chamando de meu cotidiano a minha morte todo dia. E à medida em que a gente vai naturalizando a perversidade, não tem amor que sobreviva a isso. Não só o meu vai morrendo, mas eu vou matando amor à volta de mim o tempo todo. Eu vou me tornando um assassino coletivo do potencial do amor na sociedade humana. Por isso a cultura do ódio está tão forte. Né? Forte. E aí cada vez cresce mais. Tanto mais quanto haja essa volta narcisística e esse culto a mim mesmo como imagem. É um livro de um querido que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas que eu amei e li toda a obra literária dele, do Jacques Ellul, um filósofo, pensador, historiador, sociólogo francês, cristão, chamado The Humiliation of the Word, a humilhação da palavra. Ele diz lá nesse livro, que é um compêndio extraordinário, baseado nos textos, aí veio a Terceira Onda, veio um monte de livros que foram escritos posteriormente a respeito disso. O Jacques Ellul é uma figura proeminente na bibliografia de todos esses outros que falaram coisas semelhantes, até o Bauman, na sociedade líquida, no amor líquido e tudo mais. Pois bem, o que ele diz é que chegaria um tempo e uma hora em que o culto à imagem mataria o significado da palavra como logos criativo e de significação no meu ser e no ser de qualquer outro. E a gente entrou nessa era de cabeça e não tem mais retorno, eu sinto informar, porque é um culto à imagem o dia inteiro, o tempo todo, e não tem amor nem significação que resista a essa cultuação. Ela é tão profundamente instalada em nós que o que sobra é nada, é um esvaziamento, e aí a gente volta justamente para onde a gente começou. Exato. Fala, Paquito. Fala, Bigode. A Tatiana Salles mandou aqui, pergunte pro Caio Fábio qual é a razão do pentecostalismo ser tão obcecado com o Velho Testamento. É teologia ou é ideologia política? Olha, é verdade isso? É obcecado com não se cita Cristo. Cristo não dá dinheiro. Porque o único lugar passível de barganha é no Velho Testamento. No Novo Testamento, em Jesus, não há barganha. É tudo graça, é favor imerecido. É a história do homem que saiu contratando desde 6 horas da manhã até as 5. Ele dá o que ele quer para quem ele quer, de graça, e não por causa de mérito, mas porque ele decidiu distribuir dons, graças a todos os seres humanos. E o pentecostalismo carrega o espírito do irmão mais velho do filho pródigo. Uhum. É aquele cara que diz, se eu fiquei aqui, eu vou bancar a significação da minha santidade, da minha entrega, e sou eu que fiz, eu não dancei
eu não fumei, eu não bebi, eu não transei. Eu sou melhor do que você, eu mereço portanto, mais. por abstinência, eu sou melhor do que o outro que saiu e perdeu e se expandiu e se arrebentou, voltou, está sendo acolhido pelo Pai de graça, sem barganha. O Pai não disse, escuta, sobrou alguma coisa. Aquela parábola ali conta essa história inteira, explica a pergunta dela toda. O Novo Testamento não serve para barganha com dinheiro. Eu tenho um livro chamado Sem Barganhas com Deus, que ajuda a gente a entender exatamente por que esses grupos cristãos que são veterotestamentários, que são discípulos de Moisés, do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente, da vingança, da troca, eu vou dar o dízimo para eu receber bênçãos sem medida, ou para eu me escudar contra o gafanhoto devorador que vem comer a minha vida, a minha casa. Todas essas analogias que em Cristo morreram. O Evangelho diz que isso tudo caiu em estado de obsolescência. Jesus, uma das ênfases de Jesus é: Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Ele estava se referindo a Moisés, a Torá, a tudo aquilo, aquela lista infindável de mandamentos incumpríveis. Eu, porém, vos digo. E aí é um contraditório inaceitável. Você veja, por exemplo, tem igrejas que na porta está escrito Jesus Cristo é o Senhor. Mas o dono da igreja, conversando comigo há 28 anos passados, 5, 6, 7 vezes, conversas íntimas, particulares, nós dois juntos, cara a cara, chegou e me disse, olha, aqui na minha igreja só aparece o nome de Jesus na fachada para atrair gente, porque nós estamos no Ocidente. Eventualmente, se fosse num país árabe, seria Alá, e não Jesus Cristo é o Senhor. Mas como a gente está aqui então, para atrair, para essa boca aberta arreganhada, com esses dentes todos já vociferantes para comer gente, tem que ser Jesus. Agora, está proibido falar de Jesus aqui dentro. Aqui dentro é campanha de Abraão, é campanha de Gideão, é campanha de Elias, tudo do Velho Testamento, porque você dá esse copo que você vai ganhar essa garrafa cheia de água. Você entrega uma coisa mínima que aí você vai receber muitas vezes mais. E em Jesus não tem nada disso. Não há promessas de retorno. O privilégio do Evangelho é dar. O privilégio do Evangelho é ser. Não é ter, não é possuir, é se despossuir em favor de. Aí, eles não querem ensinar isso. E aí está cheio de gente boa, que não consegue entender porque são pastoreados por gente que é mais do que tóxica. São lobos vorazes. Como Jesus mesmo disse em João 10, são mercenários, é a palavra que Jesus usou, e são lobos vestidos de pele de ovelha, enganando esse povo. E o pessoal não consegue discernir a mão direita da mão esquerda, porque também é vedada a eles a leitura do Novo Testamento, dos Evangelhos, o aprendizado de Jesus. E tem uma outra coisa doida no meio disso tudo. Foi o que o imperador Constantino fez no IV século, quando ele criou a Bíblia, pegou a Bíblia judaica e botou os textos que existiam do Novo Testamento. O mais antigo deles é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi o primeiro texto cristão a ser escrito, que está lá no fim do Novo Testamento, mas na ordem cronológica foi a primeira. E os evangelhos foram provavelmente os textos mais antigos a serem, os mais posteriores a terem sido escritos. Eles foram colocados ali e botaram tudo no mesmo livro. E aí disseram que de capa a capa aquele livro era a palavra de Deus. Só que de capa a capa é impossível você conciliar as duas versões, do Velho e do Novo Testamento. Deus está em estado de esquizofrenia,
para ser tratado de uma esquizofrenia incurável e intratável, porque são antagonismos absolutos que estão ali propugnados. E aí o pessoal recebe essa catequese. Eles botam um livro embaixo do braço, que é uma biblioteca, a Bíblia, Biblos é biblioteca, colocam aquela biblioteca de 69 livros debaixo do braço, não leem aquilo ali, não entendem como é que leem no Velho Testamento, mata, esfola, se o teu filho não te obedecer, pendura no madeiro para que os corvos venham comer. Os corvos venham comer os olhos dele vivo. E todas as aberrações que você encontra no Velho Testamento, para cuja legislação o Código de Hammurabi era melhor, para cuja legislação a nossa Constituição dá de 1000-0, é muito mais humana, generosa, caridosa, misericordiosa do que as leis de Moisés. E querem conciliar isso com o Espírito de Cristo, que disse: um único mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque aquele que ama não transgride lei nenhuma. Quem ama de verdade não trai, não diz falso testemunho contra o próximo, não cria qualquer circunstância que seja um agravo contra a existência do outro. O verdadeiro amor, o amor filéu, o amor fraterno, o amor agapau, o amor que não seja o erotismo consumista, mas o amor que olha para o próximo na perspectiva do privilégio, da dádiva. Porque Deus, a pergunta que te fizeram, amou ao mundo de tal maneira que deu. O amor dá, o amor entrega, o amor abre mão, o amor não chupa para si, ele não se alegra com a injustiça, ele só se regozija com a verdade, ele se alegra com os que se alegram, ele chora com os que choram. É um único mandamento. Então eles não querem. Por quê? Porque a prática do evangelho não convém a essa estrutura e esse sistema que se locupleta de mamon. E Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, que ninguém pode servir a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. Ele não tem absolutamente nada contra você usar a sua inteligência para produzir riquezas. Agora, se você cultuar as riquezas, adorar as riquezas e fizer da riqueza um fim em si mesmo, e se você disser que para atingi-las os fins justificam os meios, você já caiu no laço e na armadilha que vai destruir seu próprio ser. O Novo Testamento é todo assim. Então eles não ensinam o Novo Testamento. O Novo Testamento está na Bíblia só como completação da biblioteca. Mas a ênfase toda é na barganha. Aí, como hoje em dia é proibido por lei, não só aqui, mas até em Israel, ninguém pode pegar uma ovelha e sacrificar, porque senão as autoridades vão em cima de você, a Constituição vai em cima de você lá em Israel. Então, eles tiveram que arranjar um substitutivo para os sacrifícios, que antigamente eram de animais, de sangue, de rolinhas, pombinhas, etc. O que eles fizeram? É dinheiro. É dinheiro no altar, é dinheiro no gasofilácio. E aí, por causa disso, e hoje em dia, infelizmente, deixa eu dizer, como é o nome da pessoa que perguntou? Não são só os pentecostais. Calma aí, Praticamente 95% da população cristã fez esse substitutivo, fez essa assimilação. E aí Deus só responde a orações regadas a dinheiro, a dízimo e a oferta, não apenas no pentecostalismo, mas está cheio de igrejas chamadas históricas praticando a mesma coisa. Porque todo mundo sucumbiu à chamada teologia da prosperidade, que é quanto mais você bota dinheiro, mais dinheiro você dá. Agora, mais dinheiro você recebe. A questão é que, estatisticamente, num grupo de 1000, se 100 puseram, não precisa tanto, puserem algum dinheiro, pelo trabalho, pelo esforço, pelas ações de natureza vetoriais, estatísticas, algum retorno haverá pelo esforço. E qualquer que seja a declaração, eles pegam o indivíduo que diz para o pastor lá na porta: olha,
eu dei tanto e recebi isso que eu não estava esperando. Ele te leva lá para o palco para você contar essa historinha que vai alimentar 900 outros que não receberam nada. Tem mulheres pobres ali roubando dinheiro da patroa para colocar no altar. Aí eles criam um sistema que diz o seguinte: você tem que fazer parte disso 90 dias sem falhar um dia. Se você não der um dia, você volta para o início da fila, tem que recomeçar tudo de novo. Aí, meu Deus, você pode comprar uma televisão, 2 televisões, quantos rádios você queira, vai sobrar dinheiro. E o povo não é exatamente o grande culpado e responsável. O povo é enganado na sua ignorância e tem alguns que, infelizmente, se tornam complacentes com o engano e vão se tornando acostumados ao engano. E se você diz coisa diferente, eles são catequizados para olharem para quem esteja dizendo a coisa que tem exatamente a ver com o que Jesus ensinou e chamar você de herege. Eu sou chamado de herege dos hereges, porque eu ensino o evangelho. Você já pensou? Falar o que Jesus ensinou se transformou na coisa mais herética possível para esse ambiente. Jesus foi crucificado. Crucificado. Não espere menos. Pois é. Agora, menos. a questão é que eles ficam transferindo isso para os judeus dos dias de Jesus, enquanto eles adoram qualquer ação do israelense dos dias atuais, matando, roubando e destruindo, porque eles ganharam uma espécie de salvo-conduto em razão do Holocausto para fazerem agora o que quer que queiram ou desejem. Embora eu seja talvez o cara que mais levou gente a Israel dos anos 70 até o dia de hoje. Só que eu não levo lá para cultuar judeu. É para conhecer a geografia. Esse ano você chegou aí lá, Caio? Esse ano eu ia, estava com tudo marcado. Ia ser para quando? Mas a guerra estourou, eu não pude. Na época? Não, eu iria agora no dia 2 de março, eu estava com 2 ônibus para ir, que eu já alterei para levar em maio para a Turquia, para uma viagem para Göbekli Tepe, para Arantep, para achados arqueológicos de 20, 25 mil anos atrás, pré-diluvianos. Uma viagem extraordinária para períodos pré-bíblicos. Éfeso está dentro, Mileto, tudo isso está dentro. Capadócia. Na Capadócia, novos achados, muito mais antigos do que aquelas grutinhas que a gente visita lá, que são dos hititas para cá. Göbekli, né? Como que chama? Göbekli Tepe. Exato. Criou uma confusão, né, nos historiadores, porque é um lugar de culto numa época em que se pensava que os seres humanos ainda eram coletores e caçadores, que eles não paravam. Pensando que o pessoal não tinha inventado ainda a roda. E que estavam pulando das árvores como caçadores-coletores. Aquilo deu uma bagunçada, né? Total. Como eles não querem reescrever a história inteira. Porque o que já há de evidências, não só na arqueologia terrestre, escavável, mas, sobretudo, hoje em dia, na arqueologia subaquática. Cara, o Mediterrâneo está lotado de cidades, de civilizações pré-diluvianas. O dilúvio, que na metade do século XX era um mito, hoje em dia está presente em mais de 1.500 culturas estudáveis da face da Terra. Mudou tudo. Tem um dilúvio, mesma história na mesma época, antiquíssima. E eu amo levar as pessoas para a verdade dos fatos. E é isso que eu vou fazendo. Eu tenho feito. Quero ir uma vez com você, hein? Cara, você precisa vir. A gente precisa ficar eu estive lá uns 12 do ano passado. Desculpa eu te dizer, mas não foi comigo. Não. É diferente a gente junto. Valeu, né? Não valeu. Eu e minha mulher e só minha filha.